Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde e com muita alegria que a nossa produção recebe mais uma vez Dr. Baltazar Dias Sanabria. Ele que é médico dermatologista e está falando aqui, vai falar conosco sobre queda de cabelo, um tema tão importante, tão relevante para todos nós e como nós falamos, né? É a questão de saúde também, né? Dr. Baltazar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com você, poder bater um papo sobre esse assunto aí que eu posso dizer que eu sou um apaixonado por esse assunto cabelo. Ah, sem sombra de dúvidas, realmente. Tanto é que voltou aqui até para poder falar exatamente sobre esse tema, né? Mas e a queda do cabelo, doutor? A causa, o que que acontece? Cláudia, eu costumo falar que assim, o cabelo talvez ele seria o nosso maior ponto de equilíbrio que a gente tem. Se o nosso organismo está redondo, o cabelo ele vai ter aquela queda, mas é a queda do dia a dia, a queda normal, uma queda fisiológica. Se ele dá uma desequilibrada, é muito comum a gente encontrar esse, às vezes, erro no nosso organismo se manifestando como uma queda de cabelo. Né? Então, assim, quando a gente fala de queda de cabelo, a gente precisa diferenciar o que é uma queda patológica, né, que seria uma queda doentia, daquela queda normal, porque assim, o nosso cabelo ele se renova todos os dias. Todo dia vai ter uma queda natural. E alguns estudos mostram que essa queda ela pode variar de 60 até 100 fios por dia. Olha E só. isso não quer dizer que o paciente tem algum problema. Entendi. Né? Então a gente precisa estar atento a isso. Né? Então, assim, muitas vezes a queda que a gente refere, enfim, no consultório, é uma queda fisiológica normal. Né? E quando sai dessa média de fios aí no dia, aí a gente tem que considerar que existe algum problema no nosso organismo e a gente precisa definir por que esse cabelo está caindo. Então a sinalização é aquela questão da quantidade desses fios. Exato. Comum você estar se arrumando e de repente ter alguns fios de cabelo caindo no Normal, seu às vezes na hora do banho, Isso. você vai pentear o cabelo, você vai escovar o cabelo, você vai ver alguns fios. Sim. E assim, o que eu falo para os pacientes? A gente não vai conseguir contar, né? Ah, hoje eu perdi 76 fios, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, é bom reparar, e isso é uma coisa natural, na verdade. Ah, eu vejo uma certa quantidade de fios na hora do banho, outra quantidade na hora que eu penteio, na hora que eu faço uma escova no meu travesseiro. Determinado dia, eu não via cabelo, por exemplo, no chão da cadeira do meu trabalho, ou eu encontrava um fio no travesseiro, eu comecei a encontrar 5. Olha. Então, assim, você tem que ficar atento a esses sinais, Entendi. que são sinais de que essa queda ela pode estar deixando de ser uma queda fisiológica Comum, normal para uma queda patológica, né? Entendi. E é sempre importante, quando você vê que a tua queda está fora do normal, procurar ajuda. É importante. Porque sempre que você faz o diagnóstico de um problema, seja qual for, qualquer doença, né? Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, melhor sempre é o resultado do tratamento, Exato. melhor o prognóstico. Então é muito importante, inclusive a questão da queda do cabelo, a procura de forma precoce, não? Com certeza. Assim, uma doença muito comum, por exemplo, calvície. Ninguém fica careca do dia para a noite. É. Ninguém vai dormir cabeludo e acorda careca. É. Então, o paciente que tem calvície, ele passa por uma fase de queda. E se os pacientes procurarem ajuda nessa fase inicial de queda, com certeza, eu não tenho dúvida que eu vou te falar, o paciente não vai evoluir para essa fase calva, avançada, ser careca, entendeu? É exatamente ao contrário, as pessoas imaginam que vão buscar essa ajuda e vão se impactar com uma notícia de que vai ficar careca logo imediatamente. Não é assim que acontece, Não é né, assim. doutor? É muito comum os pacientes, muitas pessoas, na verdade, escutam, ou enfim, às vezes já ouviu de algum próprio médico mesmo, falando assim, não, calvície não tem jeito, é hereditário, não tem o que fazer. Isso é uma inverdade, entendeu? Olha Isso é uma isso. mentira, tá? Calvície realmente é uma doença genética, só que ela tem tratamento, tem controle e a gente tem resultados muito bons Olha com o que bacana, tratamento. que bacana. Até para uma questão de autoestima também do próprio paciente, não? Muito. Essa questão da autoestima, ela está muito relacionada com o cabelo, muito Olha mesmo. só. Em relação a essas quedas do cabelo, quando não for de uma forma comum que se acontece, como você falou anteriormente, tem a questão da calvície. Quais são os outros fatores que levam a essa queda de cabelo, doutor Baltazar? Quando a gente fala de queda de cabelo, tirando a queda normal, né? Tá, isso. A gente considera, por exemplo, a gente tem a queda de cabelo nos homens e nas mulheres. Quando a gente fala do público feminino, das mulheres, a principal causa de queda de cabelo é o que a gente chama de eflúvio telógeno agudo. Tá? O eflúvio telógeno agudo, ele funciona como uma queda de cabelo que a gente fala que é uma queda benigna, do bem, geralmente é uma queda que dura 3 meses e ela é causada por algum fator externo. Por exemplo, assim, a paciente ela suspendeu o uso do anticoncepcional,
ou ela teve um quadro de dengue, ou fez algum procedimento médico cirúrgico. Geralmente essas pacientes que têm tendência a ter eflúvio, acontece alguma coisa, por exemplo, essas coisas que eu falei, depois de 3 meses o cabelo inicia uma queda que dura 3 meses. Entendi. Só que em geral a recuperação é 100% do que foi perdido. Tá? Essa é a queda mais comum nas mulheres. Acontece também por conta da questão do fator de estresse nas mulheres? Não. Não. Isso é mito. Isso é, assim, na verdade, pode sim o estresse levar a uma queda de cabelo. Tá. Mas assim, quando eu falo de eflúvio, quando que o estresse vai levar a uma queda de cabelo, tipo eflúvio agudo, né? Sim. Vai ser assim, por exemplo, minha mãe morreu, ou meu esposo faleceu, Um luto. ou um luto, assim, um trauma muito intenso. Esse estresse do dia a dia, ele não leva a queda. Ok. Tá? O impacto da notícia de uma doença muito grave pode acontecer. Pode. Tá. Como que o estresse do dia, assim, o estresse do dia a dia, a preocupação, isso não leva a uma queda de cabelo diretamente. Tá. Mas o que vem com estresse pode sim dar uma queda de cabelo. Entendi. Por exemplo, estou na faculdade ou no meu trabalho, pressão, não estou dormindo e não estou me alimentando. Tá? Então, assim, se você está num período de estresse e você está com privação de sono, uma alimentação precária, com certeza você vai ter queda de cabelo. Olha só. Faz Tá? toda a diferença. Só que a questão não da é pelo alimentação. estresse em si. Porque se você estiver estressado e está se alimentando bem e está dormindo bem, você não vai ter queda. Entendi. Tá? Então, assim, só voltando àquele raciocínio da queda de Ok. cabelo, então nas mulheres a principal causa é o eflúvio telógeno agudo. E quando a gente fala de homem e queda de cabelo, a principal causa nos homens é a calvície masculina mesmo. Entendi. E essa questão que você estava dizendo acerca do estresse, é muito comum acontecer. Eu trabalho na oncologia pediátrica e as crianças têm a questão da alopecia por conta da medicação, enfim. Mas, exato, as mães começam esse processo da queda de cabelo. Por isso eu te perguntei se o impacto do diagnóstico de uma doença muito grave também pode acontecer. Nesse caso aí, a gente tem 2 situações que pode levar a um quadro de queda, né? Por exemplo, meu filho tem leucemia ou enfim. Isso é um impacto muito grave. Sim. Isso realmente pode desenvolver um eflúvio. Só que são mães que estão sempre no hospital, né, prestando serviço ali pro filho, acompanhando, assistindo. Então são mães que não dormem. Não. Verdade. Não dormem, não estão se alimentando bem. Então O estresse ali o tempo todo, né? acaba agregando causas e realmente é uma situação em que é muito comum as mulheres se queixarem de queda. Olha isso. E a questão do cabelo muito oleoso, então cabelo muito seco, isso pode ter um significado de que pode ser que caia mais vezes do que outras pessoas? Olha, quando a gente fala de cabelo muito seco, cabelo desidratado, né? Cabelo, a gente não está tão relacionado com queda. Ele vai estar mais relacionado com quebra. Então, cabelo muito seco, por exemplo, assim, a paciente faz mecha, luzes, faz alisamento. São cabelos que têm uma tendência a ressecar. Então, esses cabelos, eles vão quebrar facilmente. Então, o cabelo seco, ele tem uma tendência à quebra do fio. Agora, o cabelo oleoso, geralmente são aqueles pacientes que têm uma tendência a ter caspa, né, que é aquela descamação do couro cabeludo. E um couro cabeludo com caspa é um couro cabeludo inflamado. Isso pode levar à queda. Entendi. Então, é uma doença do couro cabeludo. Isso. Entendi, que pode acontecer também. Pode. Você estava falando em relação à questão da calvície, né, hereditária, mas atinge mais os homens ou isso também pode acontecer com as mulheres em um número menor? Porque é muito difícil a gente encontrar uma mulher que sofre de calvície. Não é tão difícil, Cláudia. Talvez é que a gente não repara. Mas se você pega as minhas pacientes que têm calvície, elas falam, nossa, doutor, como que tem mulher com calvície? Então, porque elas reparam mais, né? Quando a gente tem um problema, a gente repara mais. Mas, enfim, o que a gente tem de estudo falando com relação à prevalência de calvície? Os estudos mostram que até 70% dos homens vai ter algum grau de calvície em algum momento da vida. 70%. Pode ser uma calvície leve, né? Ou aquele paciente que só tem uma entrada, ou um paciente careca, né? Então, algum grau de calvície. Então, 70%. Quando a gente fala do público feminino, essa porcentagem pode chegar a 35%. Não é baixo, então, não, é bastante. Doutor, é bastante. E engraçado é que nem você falou, a gente aqui não presta atenção realmente, né? E pode ser também que são as mulheres que já estão em tratamento com o Dr. Baltazar, doutor? Porque tem essa questão também, com né? certeza. Você que já esteve aqui falando sobre a questão do implante e tudo mais, isso também é muito característico também, então nas mulheres. Com certeza, a gente opera mulheres com calvície. Olha só. E a questão de lavar o cabelo todos os dias, tem algo relacionado à queda do cabelo? Não. Assim, a frequência de lavagem, o que é ideal, né?
A frequência de lavagem adequada, correta, ela é muito individual. Cada paciente vai ter uma frequência. Então, assim, se a gente pega aquelas mulheres, e homens também, né? É que homem habitualmente lava todos os dias, né? Mas você pega as mulheres que têm um cabelo mais liso, mais oleoso, essas mulheres, geralmente, para ela manter um couro cabeludo e um fio limpo, ela lava todo dia. E isso tá certo, não tá errado, lavar todo dia. É que é da higienização. Né? Agora as mulheres que têm um cabelo mais encaracolado, crespo, um cabelo mais seco, aí elas lavam menos. 2, às vezes até 3 vezes na semana. Tá? Então, assim, a frequência de lavagem vai depender do tipo de cabelo e do perfil da pessoa, de ter um couro cabeludo mais oleoso ou não. Então, não tem uma regra geral, né? A gente precisa, cada paciente ela é avaliada individualmente. Sim. E aí você vai definir uma frequência de lavagem. É claro que a gente nunca orienta a paciente a lavar o cabelo desnecessariamente. Porque quando você lava o cabelo, de alguma maneira você está agredindo o teu fio, né? Então, o sabão tem sais, isso aí acaba agredindo o fio mesmo de cabelo. Então, a gente sempre orienta a lavar o mínimo possível, só que que seja a quantidade suficiente para manter o couro cabelo limpo. Entendi. Se for ter que lavar todos os dias, perfeito. Tá certo. E a questão de dormir com o cabelo molhado? Isso é péssimo. É muito ruim. Porque quando você está com o cabelo molhado, o cabelo ele perde um pouco da elasticidade. Né? Então, a maleabilidade, o movimento do cabelo, você perde um pouco. Então, se você está com o cabelo molhado, a tendência do cabelo é quebrar na hora que você está dormindo. Está amassando o cabelo. Então, você aumenta a chance de quebra do cabelo molhado. Entendi. Outra coisa, pacientes que têm problema de caspa, se você dorme com o cabelo molhado, ele fica com o cabelo úmido. E isso aí é mais um quesito de piora da caspa. Tá? Então aumenta a inflamação do couro cabeludo, o paciente vai ter mais queda. E sem contar o mau cheiro que fica Exatamente. também, né? Aquele mofo, né? Úmido, né? Fica úmido. Que tem fungo na caspa, né? Claro. Doutor Baltazar, em relação à questão, inclusive, de queda de cabelo em determinadas épocas do ano, existe isso também? Existe, sim. Tem uma queda que a gente fala de sazonal, né? Que às vezes a gente tem uma alteração do nosso ciclo do sono. Então tem uma alteração na produção do hormônio melatonina. E isso aí pode interferir um pouco. E algumas épocas do ano ali, próximo do inverno ali, você tem um aumento da queda. Outono, inverno. Entendi. E a questão de vitaminas que falam, né? Que se vê muito pela internet, aí vende a questão de farmácias, tudo que promete crescimento, desenvolvimento, Cláudia. brilho. Olha, isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente precisa falar, tá? Porque, infelizmente, a mídia, né, a internet, a televisão, ela vende muita promessa, né? E tem pacientes que às vezes passam uma vida toda tomando vitamina, esperando o cabelo parar de cair, e não para. É aquilo que você falou, né? Vai até protelando um tratamento que é adequado, que poderia, na verdade, até meio que amarrar ou então fazer com que, na verdade, possa produzir outros fios, né? Então, assim, o que eu sempre falo para os pacientes? Queda de cabelo é igual uma dor de cabeça. Dor de cabeça, ela tem quantas causas? Um monte. Quem está com dor de cabeça, ela pode estar tendo um derrame, pode ser uma dor de cabeça por enxaqueca, pode ser uma sinusite, pode ser um monte de coisa. Queda de cabelo é igual, você entendeu? Mesma coisa, você tem que definir a tua causa de queda. Você pode estar tendo queda porque você tem anemia, você pode estar tendo queda porque você parou o teu anticoncepcional, você pode estar tendo queda porque você tem calvície. Então tem N causas, você precisa definir a causa da sua queda. Então assim, tomar uma vitamina vai tratar todas as causas? De jeito maneira. Talvez uma vitamina ela vai ser muito bem indicada aquelas pacientes que têm uma dieta muito restritiva, então falta alguns nutrientes, então é uma mulher que está perdendo peso, tem uma deficiência nutricional, você dar uma vitamina para essa mulher pode ser que realmente controle a queda dela. Mas, por exemplo, a paciente tem calvície, tem eflúvio, tem alopecia areata, você dar vitamina não vai mudar absolutamente nada. E aí a paciente muitas vezes escuta na televisão, olha na internet, enfim, nas redes sociais, promessas de resultado de vitamina, vai lá, usa aquela vitamina e aquilo que você falou, vai protelando um problema que não vai se resolver. Sim, sem dúvida. Então, é fundamental o diagnóstico. Você tem que definir causa de queda de cabelo. Vitamina, não prescrevo para todos os meus pacientes. Olha, porque você falou, é individual, né? Subjetivo, Aquela né? paciente que tem uma alimentação normal, que não tem restrição, que come tudo, por que você vai dar vitamina para ela? Ela não está precisando de vitamina. Se ela tem queda, é por outro problema. Você tem que tratar esse outro problema dela, né? Então, assim, vitamina tem que tomar muito cuidado. Então, assim, a gente vê vitamina para curar a queda de cabelo. Não é assim. Outra coisa, toma essa vitamina que teu cabelo vai crescer.
Gente, o cabelo ele cresce o tanto que a tua genética manda. Tem gente que o cabelo cresce 2 metros. Tem gente que o cabelo cresce só 30 centímetros. E o fato de você tomar uma vitamina não vai fazer seu cabelo crescer 35. É verdade. Tá? Então, o tamanho o comprimento do tamanho de cabelo é definido geneticamente. Tá? E nenhuma vitamina ou algum medicamento vai mudar isso. É verdade. Então, assim, essas promessas, né, é complicado. E o pior, Cláudia, é que, assim, essas vitaminas, elas não são baratas. É verdade. Tem complexo vitamina que custa R$ 450 por mês. Nossa, doutor Baltazar, olha isso. E aí a paciente, muitas vezes, ela está sofrendo há muito tempo. E aí ela relaciona o que é mais caro é melhor. E aí ela vai lá e compra. E não vai resolver também. Não necessariamente acontece dessa forma. O mais adequado realmente é procurar um profissional qualificado, que possa Exato. ajudar, que faça o diagnóstico de forma precoce e que vai fazer com que, na verdade, ela tenha um resultado eficaz em relação à problemática dela. Fundamental. Queda de cabelo faz parte do nosso corpo. E o médico que trata cabelo é o médico dermatologista. Então, assim, tem um médico que só trata isso. Então, por que você não vai buscar essa ajuda, né? Então, assim, procura. Não fica repegando a receita do vizinho ou, enfim, o que você olhou no YouTube, na internet. Procura um profissional, determina, descobre a causa da tua queda e inicia o tratamento para o teu caso. Doutor Baltazar, o perigo das receitas caseiras, né? Muito perigoso. A gente vê muita coisa. Muitas vezes, assim, a gente vê paciente que passa óleo, passa, enfim, um monte de coisa e muitas vezes isso traz outros problemas, né? É verdade. Olha a importância do Dr. Baltazar aqui mais uma vez no Viver com Fé e Saúde, não é? Só que agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já.